Irmãos, hoje nós iremos dar início ao estudo da nossa revistinha aí, da nossa revista, Prosseguindo para o Alvo, certo? Se você ainda não tem, não pegou ainda, procura a irmã Karina aí, pegue a sua. E hoje nós iremos dar início à lição de número 1 aqui. São 13 lições, que é basicamente, irmãos, um estudo da carta de Paulo aos Filipenses. O estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Então, hoje nós iremos ver basicamente uma introdução à carta. Iremos ver basicamente uma introdução à carta, e porque é isso que a lição traz aqui. A lição, apesar de colocar como base o capítulo 1, do verso 1 ao 11, ela não faz necessariamente uma exposição da carta, mas o que faz é um resumo do que é a carta, e isso é um estudo bom, interessante de fazermos também. E aí, se a gente tiver tempo, a gente avança aqui nessa perícope, nesse bloco aqui do 1 ao 11, tá bom? Então, de qualquer forma, vamos iniciar lendo a carta de Paulo aos Filipenses, do verso 1 até o verso 11. Vamos fazer assim, eu leio o primeiro versículo aqui, depois Milena, depois Rony, e assim vai, tá bom? E aí cada um lê um versículo até o verso 11. Filipenses 1, do 1 ao 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os que em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Pois a minha testemunha é Deus, é o 9, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para provar as coisas excelentes, e sede sincero e incorruptíveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Muito bem. Então, irmãos, a gente tem aqui hoje a oportunidade de fazer algo que cabe, né, e é possível justamente numa escola dominical, que é termos uma visão panorâmica e introdutória da carta, uma vez que o propósito aqui da lição, né, ou da nossa revista, é estudar toda a carta de Paulo aos Efésios, que não é grande, inclusive eu incentivo os irmãos a Filipenses, obrigado,
que não é grande, inclusive, é uma oportunidade que os irmãos têm de ler em casa, hoje à tarde ou essa semana, né? São apenas 4 versículos, não é? Uma carta pequena, e a ideia é que a gente vá estudando ela a cada lição aqui nossa. Hoje a ideia é vermos basicamente uma introdução geral do que é a carta, de características que às vezes, inclusive, não estão necessariamente nas Escrituras, não está necessariamente na Bíblia, né? Como assim, pastor? É que algumas informações que muitas vezes nós precisamos ter, e é interessante termos, elas são resgatadas através da história, né? Algumas outras, claro, aparecem ali, informações dadas muitas vezes pelo próprio autor, mas outras não, né? Por exemplo, nessa aqui especificamente, nós temos uma indicação clara, né, e direta, que de um modo geral não tem sido contestada, de quem foi o autor dessa carta, né? E quem foi o autor da carta? Paulo? Só Paulo? Paulo e Timóteo. Olha só que interessante, né? Apesar de a gente saber, né, que a carta de Paulo aos Filipenses, a gente geralmente fala, né? Carta de Paulo aos Filipenses, né? Mas aqui tem uma informação não detalhada, né, de como se deu essa divisão, ou se é que se deu essa divisão, né? Mas no prefácio aqui, no versículo 1, o autor diz Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Possibilidades. Timóteo estava com Paulo quando Paulo escreve a carta, né? Com Paulo no sentido enquanto companheiro, né? Essa carta é fruto de uma conversa entre Paulo e Timóteo acerca da igreja de Filipos, acerca das coisas que se passavam na cidade de Filipos, das necessidades daquilo que deveria ser trabalhado no coração ali de Filipos, né? Então, mas o fato é que Paulo deixa claro aqui que há uma cooperação entre Paulo e Timóteo como coautor desta carta, né? Sabemos que Timóteo, né, o jovem pastor, foi um grande auxiliar de Paulo no processo de plantação de igrejas e de pastoreio ali no primeiro século, né? No início do primeiro século, os primeiros anos ali. Por falar em ano, por falar em data, isso é outra coisa que não está necessariamente, né, listado na Escritura. Aliás, é uma das coisas que não está, né? Nenhum autor começa dizendo, olha, esse é o ano tal, data tal, né? Mas é importante, quando a gente para estudar a palavra, ter uma noção, né, do tempo que se passava ali quando a carta foi escrita. Nesse sentido, eu preciso dizer aos irmãos que é um ponto no qual a gente não encontra nos historiadores e nos comentaristas um consenso, né? Porque como o próprio autor não datou o negócio, né, dá para você ter uma boa noção ali do tempo em que a carta foi escrita. Para os irmãos terem uma noção, por exemplo, na nossa revista aí, está dizendo que foi por volta do ano 50 da era cristã. Já nas minhas pesquisas aqui, estudos, apontam que é possível que tenha sido, a carta, né, tenha sido escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Isso é uma coisa que os irmãos vão perceber, ou talvez ouvir em estudos, em aulas e sermões, que quando a gente vai falar sobre datas na Escritura, os anos podem variar entre 10 e 30 anos, que aos nossos olhos é muita coisa, né? Uma conta de que algumas informações são imprecisas mesmo, não é? Às vezes que dá para chegar mais próximo, por exemplo, alguns textos do Antigo Testamento, sabe quando diz assim, olha, no reinado do rei Uzias, no reinado do rei fulano de tal, então o imperador não sei quem fez tal coisa. Então dá para você lançar a mão da própria história para perceber mais ou menos o ano que era ali, né? Mas o fato é que aqui entre o ano 50 e 60 depois de Cristo, né, que é justamente o período contemporâneo ao apostolado de Paulo ali, né, que então escreve essa primeira carta, né, à igreja de Filipos. Diga, Rony.
Legal. O Rony está dizendo aqui que é comum, né, que as pessoas às vezes peguem essa imprecisão de datas, né, para questionar a autoridade bíblica ou alguma coisa do tipo, né? O que, ao meu ver, é um equívoco. Por quê? Porque é o seguinte, essa questão de buscar informações extra-bíblicas, que é um artifício ou é um caminho natural para todo aquele estudioso da Bíblia, todo mundo que vai estudar a Escritura, estudar a Bíblia, né? A você saber local, data, características culturais, econômicas, contextuais da época, porque acho que o ponto, a resposta que eu daria é o seguinte: a imprecisão aqui em relação à data é da história, não é da Escritura, não é da mensagem da Bíblia, porque a própria Escritura não se preocupou, né? O Espírito Santo, inspirando os autores, não se preocupou em dizer, como a gente faz hoje, né? Às vezes quando manda um e-mail, né? Ou antes quando mandava carta, né? Todo mundo aqui é da época de carta, né? Então a gente começava a carta, tinha até um padrão, né? Você começa a carta dizendo a cidade e a data, não era isso? Então veja, esse é um tempo em que isso não existia. No máximo, isso acontece geralmente nas cartas, você tem a indicação do autor, de quem escreveu, mas você não tem um ano. Então, não tendo ano, a ideia é de lançar a mão da história mesmo e de material histórico que a gente tem, porque tem uma coisa bem interessante, viu, irmãos? A história enquanto ciência, né? Há quem questione se história enquanto disciplina, né? É ciência ou não, né? As ciências humanas, já chamadas de ciências humanas, não, é só não é porque é de história não, eu sou historiador, né? Mas não é porque é de história não, isso vale para ciências humanas de um modo geral, né? Há um questionamento se a área de humanas pode ser chamada de ciência ou não, né? E entra filosofia, antropologia, sociologia e tudo mais, né? Mas assim, eu me perdi, eu estava falando do quê? Sim, então um ponto interessante é o seguinte, é que historiadores não negam, grave isso, historiadores não negam fatos narrados na Escritura enquanto fator histórico, enquanto fatos históricos. Ninguém nega que houve um homem chamado Paulo, certo? Que era judeu e que se converteu ao cristianismo e que exerceu forte liderança no início da era cristã. Ninguém nega que houve um homem chamado Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José, que era um carpinteiro, sabe? Então, assim, a ideia é que a história, de um modo geral, interpreta tudo isso à luz de fatos históricos, certo? Daí crer que Jesus era o Filho de Deus, ou crer que Paulo teve um encontro sobrenatural com Jesus e caiu do cavalo e ficou cego, aí não. Aí trata-se de fé de fato, né? Mas, enquanto fator histórico, isso não é negado, né? Muito bem. Uma outra coisa que a gente sabe também, irmãos, e olha, e é por isso que é possível aproximar-se muitas vezes da data. Por exemplo, onde é que Paulo estava quando escreve essa carta aqui à igreja de Filipos, aos filipenses? Estava o quê? Preso. Paulo estava preso, olha só, isso é uma informação interessante. Estava preso onde? Onde? Onde é que Paulo estava preso? Em que lugar? Em Roma, né? Paulo estava preso em Roma, isso está lá em Atos, capítulo 28, dos versos 16 e também no verso 30, né? Então, Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento, inclusive, e é de lá que ele escreve essa carta. Existe um bloco de cartas na Escritura que também são chamados de cartas de prisão, né? Que é quando Paulo estava preso e escreve essas cartas ali para a igreja de um modo geral, né? Tinha essa liberdade, né? Então, preso em Roma, aguardando o julgamento de César, então, isso aparece aí, por exemplo, olha só, Paulo cita na própria carta aos Filipenses, veja aí o verso 13 do capítulo 1, alguém leia, por favor, Filipenses 1:13. Entenderam? Então, é Paulo dizendo, olha, as minhas cadeias se tornaram conhecidas, eu estou preso aqui,
E isso é conhecido de todos, né? Toda a guarda pretoriana e também dos demais. Ele vai falar também sobre essa sua prisão, aí no verso 17, olha só. Aqueles, contudo, pregaram a Cristo por discórdia, incessantemente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aqui Paulo está sendo literal, né? Falando da sua prisão. Isso também vai aparecer lá no capítulo 4, verso 22. Vai lá para o 4, 22, porque Paulo diz assim: a todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, aqui Paulo, esperando aí esse julgamento, né? Diante do julgamento de César, aguardando preso, então passa a escrever essa carta. E é muito interessante, irmãos, Paulo aqui já nos dá uma boa lição enquanto exemplo e modelo, né? Porque por mais que Paulo tivesse uma certa liberdade ali, Paulo estava preso. Prisão é prisão, né? Mesmo tendo uma liberdade de, por exemplo, escrever, estava preso e preso aguardando um julgamento, né? Então, só quem tem uma mínima noção, né, do que é estar encarcerado, né? Todas as limitações que trazem, né? Sobretudo Paulo, né, que está preso e preso injustamente, sabendo que poderia ser condenado, ser açoitado, ser morto, sabendo inclusive também do julgamento injusto pelo qual enfrentaria, né, que já tinha passado por outros também. O que é que a gente aprende com Paulo? Porque alguns dizem e até entendem, né, que talvez o tema central da carta que Paulo escreve aos Filipenses seja o tema alegria. A alegria, o encorajamento e a gratidão são temas centrais na carta aos Filipos aqui, né? A igreja em Filipos, então, que recebe essa carta, fazia parte, né, da cidade ali da Macedônia, né, fazia parte do grande Império Romano, né? Macedônia, que hoje é a atual Grécia, né? Então, essa igreja, por sua vez, irmãos, esses irmãos que começam a congregar ali, né? Eles são, então, agrupados ali por Paulo, né? Que em sua segunda viagem missionária, inclusive sendo a primeira viagem missionária, né, em solo europeu, não é? Paulo, então, prega o evangelho e pessoas se convertem ali, né, na cidade de Filipos. Isso está narrado lá em Atos, capítulo 16, do verso 11 até o verso 40, né? Quando em sua segunda viagem missionária, dessa vez agora expandindo ainda mais, né, os horizontes, indo para a Europa, Paulo prega o evangelho e irmãos ali naquela cidade se convertem, né? Eu gosto de lembrar que quando a gente diz assim, olha, a igreja da cidade de Filipos, né? Ou a igreja de Filipos, né? Ou a igreja fundada ali, lembre-se que nós não estamos falando necessariamente, né, de uma placa denominacional, de um lugar no qual os irmãos se reuniam. A ideia é que Paulo passa por essa cidade, prega o evangelho e irmãos se convertem ali. E a gente vê na própria narrativa de Atos, né, que boa parte das reuniões desses irmãos aconteciam onde? Nas casas, né? Nas casas. Eles se reuniam nas casas, se juntavam ali, né? Talvez algo parecido com o que nós fizemos com os nossos grupos familiares, né? Ou com os nossos grupos pequenos. Juntavam ali irmãos e se reuniam e ali eles adoravam, cultuavam ao Senhor, né? Nesse que é um período, irmãos, de organização da igreja, né? De um modo geral. A igreja estava começando a tomar corpo, né? A tomar forma. E isso acontece ali em Filipos. Tem uma mulher, irmãos, uma mulher que se converte através da pregação de Paulo ali na cidade de Filipos, não é? Que o texto de Atos narra a sua história. E essa mulher, qual era o nome dela? Lídia, muito bem. Lídia, né, a vendedora de púrpura, né, que se converte, e também toda a sua casa, né? Diz o texto que não só ela, mas toda a sua casa se converte através dela, né? Através dela como instrumento do Senhor. Paulo também prega e todos da sua casa se converte. Nós temos também ali a narrativa
de um outro personagem, né, que também se converte ali, que é o carcereiro, não é isso? O carcereiro também, ali na cidade de Filipos, se converte, ele e toda a sua casa se convertem e são batizados, diz o texto. Inclusive, irmão, só uma curiosidade, esse texto do carcereiro se convertendo e ele e toda a sua casa sendo batizado, é um dos textos onde nós inferimos que é muito mais lógico pensar num batismo por aspersão do que por imersão, não é? Por uma questão também lógica, né? Não haviam piscinas, nem tanques, né? Nem rio no fundo da casa de um judeu, ou melhor, de um grego, né? De um homem do Império Romano ali, na cidade de Filipos, né? E diz o texto que ele foi batizado em sua casa, né? Ele e toda a sua família, né? O que inclusive inclui crianças também, né? Então, a gente tem aí, no que se refere a esses primeiros irmãos, né, informações desses primeiros irmãos que se convertem ali na cidade de Filipos, Lídia e toda a sua casa, a vendedora de púrpura, né? Uma mulher financeiramente falando bem sucedida, digamos assim. E também temos o carcereiro, né, que se converte também após aquele episódio no qual Paulo é liberto e as cadeias se abrem, etc. Muito bem. Filipos, irmãos, era uma colônia romana, né? Isso é um período onde o Império Romano vai se expandindo, né? Vai conquistando territórios. Então, cidades que vão sendo alcançadas vão se tornando o império daquele país, né? Daquela nação. Filipos, especificamente, é a primeira colônia, né, digamos assim, do Império Romano, e era conhecida também, né, ou recebia o status de pequena Roma, né, e quem morava ali, né, tinha direitos especiais, cidadania romana, e a isenção, inclusive, de alguns impostos, né. Então, era esse o contexto histórico, de um modo geral, ali da cidade de Filipos. Quais são os propósitos, irmãos, pelos quais Paulo escreve essa carta? Não é? Lembre-se que quando você para escrever uma carta, você tem objetivos específicos, né? Sobretudo quando inspirado pelo Espírito Santo, diante daquilo que você vai tratar aqui. A carta de Paulo tem alguns propósitos específicos, isso está aí também na nossa lição, que são os temas principais, né, aqui da carta, mas eu quero destacar alguns outros além desses que estão aí na nossa revista. Paulo começa então agradecendo aos filipenses, esse é um dos temas, né? Paulo agradece aos filipenses ali pela oferta financeira, né, enviada por Epafrodito, né? Isso está lá no capítulo 4, do verso 10 até o 18, né? Aquele texto famoso, né, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, não é? Do verso 13, né? Famoso verso 13, e o contexto aí é o contexto no qual Paulo recebe uma oferta e agradece, né, aos irmãos por essa oferta recebida. Então, um dos propósitos da carta era de fato agradecer. Paulo aproveita, né, para agradecer a Deus ali, aos irmãos, pela oferta recebida. Paulo também se utiliza dessa carta para trazer encorajamento aos irmãos, a enfatizar o quanto essa igreja deveria permanecer firme e unida, na unanimidade, né? Apesar das perseguições que já existiam. Paulo traz advertência contra os falsos mestres, exalta a Cristo como modelo de humildade e obediência. Inclusive ele trabalha isso no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, aí, né, quando fala sobre a humilhação de Cristo, né, e como Cristo é exaltado, né, dizendo: olha, ele assim mesmo se humilhou, se tornou obediente. Lembra desse texto? Então Paulo exalta a Cristo, traz fortalecimento à igreja cristã, e tem como talvez um dos principais temas, irmãos, a alegria em Cristo. Não sei se os irmãos já ouviram essa informação, né, mas muitos acabam resumindo, né, ou trazendo como tema principal da carta aos Filipenses o tema alegria, por um motivo específico, né? A palavra alegria em Cristo aparece mais de 16 vezes em toda a carta.
se tratando de uma carta pequena, né, fica claro que Paulo está querendo, de fato, alegrar o coração dos irmãos, trazer alegria, contentamento, vigor àquela igreja, trabalhando esse tema e tratando deste tema, né? Isso por um motivo muito específico, irmãos. Nós estamos falando de um marco histórico da igreja, no qual a igreja foi extremamente perseguida. A igreja foi extremamente perseguida ali neste primeiro século, né? Sobretudo nesse período aqui no qual a igreja de Filipos estava sendo organizada, né? Pessoas se convertendo ao cristianismo. A igreja já enfrentava aqui um período de perseguição grande, tanto por parte dos judeus que não aceitavam, né? Aqueles que eram judeus se convertendo ao cristianismo, mas também por parte do Império Romano, de um modo geral. A igreja sofria perseguições, né? Então Paulo vai falar sobre a alegria, como a alegria em Cristo, né? A alegria no Senhor, como um meio pelo qual os irmãos deveriam se encorajar cada vez mais, né? O texto também então aponta Cristo como o centro na vida, vai falar sobre a unidade cristã, o importante zelo que os irmãos deveriam ter uns para com os outros, e também sobre a importância do Evangelho. Muito bem, então, Paulo, depois de se apresentar aqui no verso 1, né? Você pode voltar lá para o texto agora de Filipenses, no capítulo 1, depois de se apresentar os filipenses, juntamente com Timóteo, né? Vai saudar aos irmãos que estavam ali naquela cidade, inclusive, vejam só que interessante, se referindo aos bispos e aos diáconos que já estavam ali, ou seja, já tratava-se de uma igreja num nível de organização e de crescimento que já necessitava da ajuda, do auxílio e da direção de bispos, que biblicamente falando é a mesma coisa que presbíteros, não é a mesma coisa que presbíteros, e também os diáconos, que já viviam ali também na cidade de Filipos. Então, do verso 1 até o verso 5, irmãos, Paulo está louvando a Deus pela comunhão do Evangelho por meio desta relação que há entre os irmãos. Veja, ele começa dizendo no verso 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque às vezes a gente está muito acostumado, né, com essa saudação. Aliás, isso aqui até vale uma curiosidade, que é uma teoria minha, né? Você já ficou a se perguntar de onde é que surge essa ideia de nós saudarmos uns aos outros com a paz do Senhor, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, né? A ideia é o seguinte, irmãos, é pouco provável que de onde nós tiramos isso, né? Que são das saudações que, sobretudo, o apóstolo Paulo fazem nas cartas e as cidades, né? E as igrejas. É pouco provável que isso aqui tenha sido feito ou era feito como nós fazemos hoje. Como nós fazemos hoje. Eu não sei se você já percebeu, né? Mas alguns pastores, quando começam o culto ali, né? Ou quando estão antes de pregar, não necessariamente fazem essa saudação. E alguns até acham estranho, né, de não saudar a igreja dessa forma, né? Ou então você dá apenas um boa noite, né? O pastor, antes de pregar, boa noite, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias, né, e tal. Mas é bom enfatizar o seguinte, viu, irmãos, não há uma ordenança, né, ou uma instrução, ou uma indicação que nós necessariamente façamos isso. Não tem problema nenhum em fazer, a parte do Senhor, irmãos, eu mesmo respondo, mas é uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Diferente de alguns outros irmãos que quase que veem isso como uma obrigação, né? E talvez saia daqui a ideia, né? Mas lembre-se que é mais lógico fazer isso aqui, porque trata-se de uma carta, irmãos. Aqui é uma saudação formal diante de uma carta que também é formal. Vocês entendem isso? Então é natural que isso acontecesse, né? É tipo assim, sabe quando você escrevia carta para alguém? Você não começa já dizendo assim, olha, estamos passando por isso, isso e isso aqui, não é? Você geralmente começa com uma saudação.
É interessante que a saudação é a maneira formal de nós iniciarmos uma coisa às vezes, né? Ou quando você, até hoje, né? Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, você geralmente começa dizendo assim, bom dia, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Não é assim que a gente começa? E aquilo é só uma formalidade, não é? Aquilo é só uma formalidade, é só tipo, é quase que substitui um oi, e aí beleza, né? Então era a mesma coisa aqui. Claro, Paulo se utilizava disso também para trazer ensino, né? E para desejar algo à igreja, né? E eu volto a dizer, não tem nada de errado a gente fazer isso. Mas o meu ponto aqui é trazer como curiosidade para os irmãos que eu entendo que essa saudação que nós fazemos entre os crentes hoje, ou que o indivíduo que dirige a liturgia começa saudando a igreja, isso é algo cultural. Isso é algo cultural que nós adotamos dentro de um costume contido nas cartas, certo? E que a gente acabou adotando e fazemos. Mas por que é importante fazer isso? Porque não teria problema nenhum se alguém decidisse não fazer. Ou se uma próxima geração a gente deixa de fazer isso, né? Não há nada de menos espiritual nisso, né? Mas a gente acabou pegando apenas o exemplo de Paulo aqui. Diga, presbítero. Estudo de quinta-feira. E o interessante é que se falava muito de paz porque o primeiro século foi o século em que a igreja sofreu muitas perseguições e mortes a ponto de matar assim, famílias, né? Então, mesmo assim a igreja crescia. Então a paz nessa época aí, eu acredito até, eu digo aqui no meu coração, que era uma carência muito grande naquela época. Hoje nós falamos porque, como você falou, né? A gente aprendeu, falou graça e paz, graça e paz. Sim. Vivemos mediante a graça de Deus. Mas a paz naquela época dá licença. Muito bem colocado, seu Manuel, porque eu ia até enfatizar isso aqui, né? Que aqui especificamente, olha, no verso 2, Paulo deseja, né, essa graça e essa paz, e ele podia parar por aí, né? Mas ele enfatiza que essa graça e essa paz é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E como nós veremos até em outros temas que ele trata na carta, aqui parece que é a ideia de Paulo de enfatizar qual é a fonte da paz, qual é a razão principal da paz, qual é o motivo da paz, né? E a ideia aqui talvez seja também, com certeza, fazer com que a igreja de Filipos olhasse não para uma paz circunstancial, né? E ele vai até trabalhar isso quando disse, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Mas olhar para essa paz tendo como fonte o próprio Deus, o próprio Senhor, né? Então ele continua aí do verso 1 até o verso 5, louvando a Deus agora, dando graças ao Senhor pela comunhão que há entre os irmãos e como ele se coloca à disposição da igreja para orar, para clamar, né? No caso aqui Paulo e Timóteo, né? Como servos do Senhor Jesus Cristo, aos santos que ali estavam, né? Na cidade de Filipos. A ideia é que eles se colocam aqui, né? Como servos, não é? Ele começa dizendo aí de como ele se coloca como servos santos, não é? Para a comunhão uns com os outros ali, né? Então ele diz, dou graças a Deus, verso 3, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo começa aqui, até o verso 5 aí, saudando essa igreja e dando graças pela vida dos irmãos que estavam ali na cidade de Filipos, deixando claro inclusive também o quanto orava por eles, né? O quanto rogava a Deus por eles. Isso aqui é um belo exemplo de Paulo também para nós, né? Do quanto devemos orar uns pelos outros, né? Interceder aí uns pelos outros. E ele diz que faz isso sempre com alegria, né? Verso 4, com alegria, suplicando a Deus em suas orações e louvando a Deus especificamente, diz o verso 5, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação aqui
que Paulo cita, inclusive, tem a ver com a cooperação financeira também, né? A qual ele vai citar lá no capítulo 4, que recebia, né, da parte dos irmãos ali da cidade de Filipos. Então, nós temos aí do verso 1 até o verso 5, desse começo aí da carta aos Filipenses, Paulo, então, louvando a Deus pela comunhão que existe entre os irmãos e pela cooperação deles com o Evangelho. Do verso 6 até o verso 8, Paulo, então, vai motivar os irmãos a confiar em Deus, esse Deus que há de completar essa obra a qual ele mesmo iniciou. Então, diz assim, do verso 6 até o verso 8, diz ele: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A ideia, irmãos, aqui é de que não é o homem que inicia nem que conclui a sua salvação, mas isso é uma obra operada total e exclusivamente pelo próprio Deus. Paulo deixa bem isso claro, né, que diz que aquele, então, ele está certo, né, que aquele que começou a boa obra, que boa obra é essa, irmãos? É obra de salvação, é obra do Evangelho, é a obra daquilo que ele estava fazendo na vida daqueles irmãos que viviam na cidade de Filipos. Ele que começou essa boa obra e ele há de completá-la, ele há de concluí-la. Em outras palavras, Paulo está encorajando os irmãos a pensar, né, que o mesmo Deus que os chamou pelo Evangelho é o Deus que irá fazê-los permanecerem firmes e fiéis até o dia que Cristo voltar, né? Perceba que o dia de Cristo aí está com D maiúsculo, né? E aqui tem até uma dica da SBB, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, que traduziu aqui a Bíblia para nós, né? Desse dia está com D maiúsculo aí, que aponta para o dia de Cristo, o dia da segunda vinda, né? Sempre que aparecer dia com D maiúsculo na escritura aí, você sabe que é uma indicação acerca da volta do Senhor. E com isso, Paulo apresenta aqui aos irmãos da cidade de Filipos a confiança em Deus de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Inclusive, irmãos, esse é um texto que serve para a certeza que nós podemos ter acerca da salvação operada em nós, né? O Deus que começou essa boa obra há de completá-la, né? O Deus que começou essa obra de salvação em nós há de concluí-la, né? Até o dia que Ele mesmo vier, né? O começo da graça, então, é a garantia dessa consumação que será aplicada em nós. Então, ele continua aí dos versos 9 até o verso 11, mostrando que o crescimento, né, que há aí no amor e no discernimento por meio de Cristo. Então, após dizer, né, que ele dá graças a Deus, né, para que esses irmãos permaneçam firmes e fiéis, ele continua aí dizendo, vamos a partir do verso 7, olha só: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa em confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, né? Então ele diz, aliás, é assim, é justo que eu assim pense, o quê? Que aquele que começou a boa obra há de completá-la, né? Aquele que começou a obra de salvação em vocês há de completá-la, porque eu trago vocês no meu coração, nas minhas algemas, na minha defesa, na defesa do Evangelho. Muito bem, então ele diz no verso 8, continua, né? Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Olha só, Paulo, que às vezes parece mostrar tão duro, né? Tão veemente em seus pensamentos, né? Demonstrando aqui o carinho, né, que ele tinha pelos irmãos ali de Filipos, demonstrando a saudade que estava desses irmãos, né? Então ele continua dizendo no verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprenderdes as coisas excelentes e serdes sinceros
inculpáveis para o dia de Cristo. Então Paulo agora se volta para a igreja de Filipos, irmãos, para dizer o quanto ele tem orado por essa igreja, o quanto ele tem clamado por essa igreja, mais especificamente pedindo que o vosso amor aumente mais e mais. Aqui é tanto o amor que os irmãos deveriam sentir uns pelos outros, nesse amor fraternal, amor o qual o próprio Paulo está demonstrando aqui, para com os irmãos de Filipos, o quanto eles deveriam ter esse mesmo afeto entre eles, mas também o amor que deveriam ter pelo Senhor, pelo Evangelho. Isso aparece aí quando ele diz no verso 9, que mais e mais aumente também o pleno conhecimento e toda a vossa percepção. Para quê? Com que objetivo? Verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Diz ainda ele no verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus e para a glória e louvor de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que nós devemos destacar também aqui na carta de Paulo aos Filipos é a centralidade de Cristo. Paulo o tempo todo sempre se volta para Cristo, se volta para o Senhor, mostrando que Cristo é a fonte de todo o bem e a motivação para as nossas relações uns com os outros, né? Paulo deixa claro que a fonte desse amor também que ele sente pelos irmãos da cidade de Filipos não é dele mesmo, né? Mas provém do Senhor, provém da parte do próprio Deus. Amor o qual deve ser zelado, né? Por meio dessa santa comunhão que deve existir entre os irmãos diante das lutas e provações que aquela igreja enfrentava ali, né? Então, a carta de Paulo, irmãos, aos Filipenses é um grande encorajamento para a vida dos cristãos, para que eles permaneçam firmes e inabaláveis nessa comunhão com Cristo, mas também na comunhão uns com os outros, mantendo esse desafio aí que é a vida de santificação, e mantendo, sobretudo, essa alegria no Senhor. Portanto, é por isso que, inclusive, né, a carta é resumida, né, ou tida como uma carta central nesse tema alegria, das muitas vezes que Paulo fala e destaca aqui a igreja de Filipos. Eu queria, por fim, destacar aqui aos irmãos o verso 7, quando Paulo diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Nesse texto, irmãos, e nesse início aqui da carta aos Filipenses, Paulo demonstra algo que deve servir de lição para todos nós, que é o amor que ele tinha por essa igreja, o amor que ele tinha uns pelos outros ali. E é um amor de fato familiar, né? Sobrenatural, um amor que Paulo demonstra através das suas palavras, através das suas ações e do seu ministério. Afinal de contas, lembre-se que ele está preso, sofrendo injustamente, por pregar o Evangelho, o qual estes irmãos da cidade de Filipos ouvem e se convertem. Consegue perceber? Então Paulo está demonstrando aqui, de modo muito prático, o quanto ele está disposto a se sacrificar pelo Evangelho, mas em prol dos irmãos. Afinal de contas, as cadeias a qual Paulo estava enfrentando aqui, era por conta da sua fidelidade a Cristo, mas por conta da fidelidade a Cristo, pregando o Evangelho para que esses irmãos fossem salvos. Isso faz, irmãos, com que nós reflitamos o quanto estamos dispostos a sofrer uns pelos outros. O quanto estamos dispostos a padecer uns pelos outros, por Cristo, mas também uns pelos outros. Aqui Paulo demonstra o seu amor e o seu cuidado para com os irmãos da igreja de Filipos, o que é uma grande lição para todos nós. Por fim, irmãos, eu queria destacar aqui o compromisso de Paulo com
o Evangelho independente das circunstâncias. Paulo viveu num período, irmãos, no qual o Evangelho foi extremamente perseguido, e ainda assim ele se manteve fiel, e não apenas isso, prazeroso por conta de todas as tribulações e dificuldades que enfrentava, né? Talvez, alguns de nós na condição de Paulo, não é? Preso, com um futuro incerto, inclusive podendo ser esse futuro de morte, estaria desesperado, triste, abatido, cabisbaixo. Paulo não, Paulo se mostra pecador como nós e falho, mas motivado a permanecer firme e fiel diante do Senhor. A minha oração, irmãos, então, é que Deus nos fortaleça dessa forma, Ele nos fortaleça deste modo, né? Nos dê essa graça de permanecermos fiéis ao Senhor, demonstrando sempre, em todo o tempo, esse amor ao Senhor, mas também uns pelos outros, né? Fazendo tudo isso com alegria no coração e com vigor, né? Prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos fortaleça e nos abençoe e derrame da sua graça sobre nós. Vamos orar, pedindo a Ele que nos capacite a viver isso de fato e de verdade. Sim, São Manuel. Naquele mundo, naquele momento, ele enfatiza muito a vinda de Cristo. Sim. Que é a esperança que nos move à vida eterna, né, com Cristo. Ele, por duas vezes aqui nesse texto, nesse pedacinho de texto, ele fala sobre o dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus. E eu acho que isso continua até hoje, nos movendo a permanecer firmes na fé, estarmos aqui dominicalmente, ou quantas vezes for necessário, para aprendermos mais desse crescimento em Cristo Jesus. É verdade. Vamos orar, irmãos. Seu Manuel, aproveita que o senhor já está aí, ore por nós, encerrando assim a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Ó Pai querido, como é bom aprendermos mais da Tua Palavra. Isso é que nos motiva a permanecer firme e continuarmos, ó Deus, a caminhar em direção a esse dia maravilhoso que vai existir na vida de cada um de nós, quando Cristo vier dos céus nas nuvens e nos chamar, ó Deus, para estar com Ele eternamente. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra, por esses ensinamentos preciosos. Abençoa o nosso pastor, dá a ele, ó Deus, a mensagem clara da Tua Palavra a cada dia, alimentando a nossa esperança em Cristo. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, dá-nos, ó Deus, um domingo feliz na Tua presença e junto com os nossos também, para logo mais à noite estarmos aqui para louvar e dignificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Bom domingo a todos. Deus abençoe.